Fala pessoal, tudo certo? Vamos hoje para análise de outro fundo imobiliário, o HGBS 11. Tá? Lembrando que aqui a gente faz uma análise geral do fundo. Quem quiser acesso aí à nossa carteira recomendada, análises profundas e tudo mais, a gente tem o link na descrição, tá? Além da carteira de fundos de investimento imobiliário, que você vai ter lá a recomendação, o que é compra, o que é venda, o que é manter, qual que é a nossa expectativa aí para o futuro. Se você pegar agora, acessar agora, você garante ainda de forma vitalícia acesso à carteira, acesso a todos os nossos cursos e também a carteira recomendada de criptomoedas e também de ETFs. Mas é só agora por esse preço, tá? Acesso vitalício. Vai lá. Bom, bora lá para o nosso vídeo do HGBS 11, outro fundo da Red, tá bom? Então vamos ver aqui, a cotação dele está em R$19, uma cotação um pouco esquisita, na verdade, tá? Porque geralmente ele está na base 10 ou na base 100, mas aqui ele está em R$19. O dividend yield aqui em 9,87, preço sobre o valor patrimonial próximo aí do valor patrimonial. Liquidez de R$5 milhões, muito interessante, e um dividend yield aí de 10%. A cotação ajustada aqui, ele mostra um bom desenvolvimento no padrão. Claro que se você comprou lá atrás, você pode ter tido até perdas aqui, tá? Beleza. Vamos lá então da Red. Taxa de administração baixa aqui, 0,60, tá? E a vacância em 4,8. Não é tão preocupante, mas também não é baixa, tá? O valor patrimonial que subiu ultimamente, que é bem interessante, tá? Subiu de uma maneira, não foi escalonada demais, o que eu acho isso bem positivo, tá? Vacância que já teve maior, agora tem patamar um pouco menor, tá? É bem legal. As cotas também, teve emissões aqui bastante nesses últimos tempos. E aqui você vê que nos últimos 5 anos, então, ele acabou perdendo do CDI, tá? Mas ganhando do IFIX. Comparando aqui, ele está muito parecido com os outros players. Dá check em todos os nossos checks, que a gente dá uma olhada. E aqui o dividend yield vem crescendo, o que é muito interessante. Ok? Aqui teve problema da pandemia, aqui, mas depois já voltou a patamares mais elevados, o que eu acho bem legal. Continuando aqui, então, a gente tem o que aconteceu realmente aqui na pandemia, né? Vamos voltando aqui para o HGBS, né? Só falando um pouco dele. É da Red, né? E também é de shoppings. Então, a gente fez recentemente uns outros vídeos de shopping. Aqui também é da Red de shopping. Vacância em 4,8. Está alinhado aí com outros fundos de shoppings que a gente viu ultimamente, tá bom? Valor patrimonial aqui teve. Aqui, na verdade, aumentou porque mudou a base, né, do fundo. Mas ok. O dividend yield aqui sempre teve, tirando ali próximo da pandemia, que ainda tinha dado essa machucada em todos os fundos, né, principalmente de shopping, e aqui se manteve nos últimos anos, tá bom? O preço sobre valor patrimonial ele está próximo aí do fundo, né? Aqui 5 anos, então perdeu ainda para o IFIX, né? Com os pares que a gente viu, XPML, que é o maior de todos, né? Tá parecido, tá em linha o preço sobre valor patrimonial. A gente tem análise do HSML também em outro vídeo, né? Que ele tá com um desconto maior. Enfim, praticamente o mesmo tamanho aqui do valor patrimonial do HSML, ok? De maneira geral, tá alinhado aqui com os principais fundos aqui em relação ao dividend yield. Checklist, né, a gente falou, mais 5 anos, liquidez média maior de 700, patrimônio líquido maior que 1 bilhão, enfim, sempre teve acima de, ou a vacância abaixo de 10%. Aqui subiu, né, igual a gente falou, caiu por causa da pandemia, ele já chegou aqui a ter um rendimento de 0,20, que foi bem interessante, agora ele está em 0,17, tá bom? Tem pago aí aumentado nos últimos meses, que é bastante interessante, tá? Então, é um fundo de tijolo, né, de shoppings, pela Red. Então, um dos shoppings, Shopping Jardim Sul, Capim Dourado, Tocantins, outro em São Paulo, Dom Bosco, Florianópolis Shopping, outro no Rio de Janeiro, Parque Shopping, e o Shopping Vila Lobos em São Paulo. A diversificação, né? Então várias lojas, várias geografias, tá? Estruturas e taxas, aqui a gente tem o geral, né? Mesmo dos outros, e aqui a gente tem então uma concentração bastante grande em São Paulo, mas a gente sabe também que o São Paulo tem o maior retorno em relativo a shoppings, tá? Então, enfim, tem alguma diversificação também geográfica, pelo menos um shopping em outras localidades. Leva assim uma questão de ser um pouco estranho, né, para a gestão.
em lugares tão longe, né, em Tocantins, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Mas de qualquer forma, ele é uma forma de você diluir o risco, tá? Aqui são os shoppings que a gente tem. Se você conhecer algum desses, comenta aí. Goiabeira Shopping Center, eu nunca tinha ouvido falar, mas se você conhecer, comenta, tá? Partage, Santo, então você vê aqui que a área bruta locável deles aqui, ó, por volta de 20, 30 mil metros quadrados, né? Tem alguns um pouco maiores, né? O São Bernardo aqui 42, tá? O resto ali tá alinhado e também muito maior aqui, que é o Dom Pedro Shopping Center aqui, muito, muito maior, tá? E o Floripa também é interessante aqui, esse tamanho desse shopping, tá? Histórico de vacância, né? Então ele mantém ali a mesma vacância, vamos ver como é que foi aqui no período da pandemia. Então realmente estava complicado aqui, 7, 19, não tanto, e 21, aí foi maior. Mas realmente o shopping manteve aqui um certo nível, então não achei ruim, tá? E porque a gente tem aqui nos últimos 12 meses está se mantendo ali 4,5 mais ou menos, mas sempre abaixo de 5 nos últimos meses, tá? Ah, aqui ele está com valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial um pouco acima, tá? Da média dos fundos de shopping. Dividend yield também está acima, tá? O que é legal, ok? Enfim, vamos passar agora aqui pro... Então aqui a gente tem o relatório gerencial. Então a gente vê aqui um relatório gerencial muito extenso, tá? Mas aqui ele é bem detalhado para falar do que está acontecendo dentro desse FII, tá? Então, a administradora é head, a gestora também é head, a taxa de administração, isso que a gente já viu ali no investidor 10, tá? Então aqui o que a gente tem de venda relativo a esse ativo, tá? Então o que está tendo de lucro que vai ser distribuído também por cota, o que é bastante interessante, né? Então a conclusão de 18, alguma coisa por cento do Fashion Outlet Novo Hamburgo, tá? No Rio Grande do Sul. A qualidade de distribuição, tá? Então ele está com um preço aqui de 63 milhões com pagamento em 5 parcelas, e aqui ele mostra as parcelas, tá? O cap rate da transação, então, considerando o preço operacional emitido, foi de 7,7. Ok, interessante, tá? Adicionalmente, o preço de transação representa um 29,4 superior ao valor do último laudo de avaliação, o que é muito, muito positivo, tá bom? Então a gente tem aqui a venda, né? Então no primeiro semestre ele vai fechar aqui com 8 centavos por cota, e depois a gente tem os pagamentos maiores ali que vão ter o lucro, né? Enfim, vão ser distribuídos ali de 12 centavos, tá? É bem interessante. Aí a gente tem aqui no caso a participação do fundo, né? Do CRI conversível, ok? Emissão de cotas, alienação, enfim, vou passar isso daqui. Isso aqui só para a gente ver aqui, né? A carteira, né? A transação recente, né? Vou até dar um zoom aqui se eu conseguir. Então, que a gente tem o Parque Dom Pedro aqui, que é o maior de todos ali, que a gente viu com mais de 120 mil metros quadrados, tá? E assim, um portfólio bastante diversificado, bastante legal isso aqui, tá? Muito, muito legal mesmo, tá? A gente tem o rate, né? Acho legal eles colocarem aqui, do BRAA+, que é um rate de investimento positivo, tá? E aqui a variação nominal das vendas, né? Então você vê que caiu as vendas aqui, de maneira nominal. Caiu não, ele caiu a variação das vendas, né? Só corrigindo, ok? Aqui tem aqui, então, basicamente, por shopping aqui, tem um descritivo de cada um, tá? Indicadores, evolução do NOI, enfim. Então, é bastante aprofundado aqui o relatório. Para quem tiver interesse, vou deixar aqui também no link aqui embaixo, para quem quiser passar por esse relatório e outras coisas. Então, a Red é uma gestora muito interessante nesse aspecto, tá? Ela vai fundo, ela mostra transparência bem interessante. Já teve problemas no passado, mas hoje em dia eu acho que ela é muito, muito transparente. Acho bem legal, tá bom? Aqui você pode ver os ativos, né? Mostrando bastante infográfico, assim, para você dar uma olhada, para você entender o que é o fundo imobiliário. Se você quer saber se a gente tem a recomendação dele, é só clicar no link aqui abaixo. Então aqui, mostrando os shoppings, né? Acho que bem legal essa transparência da rede novamente. Enfim, prazo de alimentação, estacionamento, tudo dá lucro para o shopping, tá? E você já investe no HGBS?